Muito bem, meus amigos, nós estamos em mais um episódio do OncoCast e esse episódio é especial porque é um episódio de Natal. E para isso nós vamos falar hoje a respeito de espiritualidade no tratamento do câncer, porque como trato o câncer há muito tempo, a gente sabe que quando as pessoas acreditam em algo mais, acreditam em Deus, acreditam, têm fé, a gente percebe que o tratamento do câncer ele se desenvolve de uma maneira muito diferente. E a pessoa se beneficia muito com isso. Então, nós acreditamos que uma pessoa que tem uma religião, uma pessoa que exerce a religião, uma pessoa que tem espiritualidade exacerbada, ela se beneficia muito quando ela tá lutando contra uma doença que é o mal da vida moderna, né? Obviamente é uma doença antiga, mas a vida moderna, como o homem vive mais, as pessoas estão sendo acometidas de uma maneira muito maior pelo câncer. Então, vocês estão com a gente em mais um OncoCast. Meu nome é José Spila Neto, eu sou médico da Oncoprime e esse OncoCast, como vocês sabem, é produzido pela Oncoprime. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui o Reverendo Emerson, que está com a gente. O Reverendo Emerson, ele é PhD em Educação pela Universidade Mackenzie. A Universidade Mackenzie é da Igreja Presbiteriana, não é, Reverendo? Exatamente. Exatamente. E ele é doutor em História e mestre em Educação pela UFMT, licenciado em Filosofia, História e Pedagogia e é bacharel em Teologia. Ele também atua como professor universitário e é pastor da Igreja Presbiteriana Luz e Vida, do bairro Jardim Rondônia, aqui em Rondonópolis. Então, é um grande prazer estar recebendo o senhor aqui hoje, reverendo, e tenho certeza que nós vamos trazer muita coisa boa para as pessoas que estão assistindo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Sem sombra de dúvidas, numa data tão importante como essa, que é o Natal, falar sobre espiritualidade, sobre a nossa relação com Deus, é sem sombra de dúvidas um caminho importante para o nosso crescimento espiritual. Principalmente quando nós temos plena certeza de que essa espiritualidade ela é benéfica para o tratamento do câncer ou para qualquer tipo de enfermidade que uma pessoa esteja experimentando. Eu sou do Mato Grosso mesmo, nascido na cidade de Poxoréu, mas passei toda a minha jornada aqui em Rondonópolis. Essa formação, na verdade, ela é o resultado dessa espiritualidade. Normalmente as pessoas imaginam que ter uma espiritualidade ou, de alguma forma, afirmar que crê na existência de Deus, isto te afasta, te torna uma pessoa alienada. No meu caso foi o contrário. A experiência com Deus, ou essa espiritualidade, me conduziu a querer estudar filosofia, pedagogia, história e assim por diante, para tentar, de alguma forma, compreender ou perceber essas digitais do Criador nas coisas. De tal modo que, quando você olha para a sociedade, você encontra uma variedade de pessoas, de grupos, evidenciando esse comportamento religioso ou essa espiritualidade que conjuga-se no dia a dia. Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu penso que nós temos algumas coisas em comum, porque eu fui, desde pequeno, fui tocado a fazer medicina. E eu, como já disse aqui numa conversa prévia, venho de uma família cristã, católica, e a nossa família é bem estruturada nesse ponto. Minha mãe era muito da igreja, minha avó e etc. A gente sempre conviveu. E a igreja sempre a ciência, a gente estudando, nunca me afastou da religião. Então, por toda a faculdade, eu sempre exerci minha fé e até hoje a gente continua exercendo a fé porque a gente acredita no Criador e por isso que eu acredito muito que quando a gente acredita e a gente tem fé e a gente acredita em Deus e a gente ora e a gente pede, a gente é escutado, né? E Deus usa das mãos de outra pessoa, mesmo para fazer com que coisas boas aconteçam na nossa vida. Então, eu acho que a gente tem muito em comum, porque também não me afastei da minha fé, não, muito pelo contrário. Para a gente começar falando um pouquinho a respeito do que a gente se propôs, reverendo, eu gostaria que o senhor definisse de uma maneira muito rápida assim, o que é espiritualidade para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu penso que quando nós falamos sobre espiritualidade, tentando de alguma forma dar uma explicação bem prática, bem objetiva, existem alguns pressupostos que são essenciais. Então, o primeiro pressuposto que é essencial é o fato de que nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus.
Esse ponto de referência é importante porque é a partir desse conceito da imagem de Deus impressa no ser humano que nós podemos afirmar, então, que os seres humanos são seres espirituais, há uma espiritualidade. E espiritualidade seria os movimentos da alma, os movimentos do coração, os movimentos dessa relação que se conjuga todos os dias. Na verdade, nós estamos trabalhando com um tema que tem uma natureza complexa, pelo menos a definição dele. Se você analisar do primeiro século até o século XVII, espiritualidade, na verdade, estava muito envolvida com a mística da alma, o modo como as pessoas cultivavam a sua relação. A partir, por exemplo, do Renascimento, o humanismo, e logo depois, com todo o processo do século XIX, essa espiritualidade vai ser abafada por essa racionalidade positivista que foi o carro-chefe para a produção do conhecimento científico. Nós podemos afirmar, então, que espiritualidade é esses movimentos da alma, essa capacidade que o ser humano tem de se conectar a uma dimensão metafísica transcendental, quando todos nós, ou quando de modo geral, o ser humano que tem a semente da religião dentro do seu coração, ele vai cultivando essa relação de busca com essa relação com o Criador, e especificamente no cristianismo é visto como Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa espiritualidade, essa comunhão, essa possibilidade de construir essa relação de afeto, de significado, de sentido em Deus. Então, e para a gente ser um pouquinho mais específico e poder diferenciar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as diferenças que existem entre a espiritualidade e a religiosidade mesmo. Ok. Normalmente, quando nós pensamos um pouco sobre espiritualidade, nós estamos afirmando que ela tem uma natureza subjetiva, ela não está ainda, de certa forma, condensada ou conduzida pelas estruturas. Quando você pensa em religiosidade, você está falando sobre um elemento mais organizacional. Então, é importante fazer uma distinção entre organismo e organização. Organismo é essa relação que você cultiva com o próprio Deus, ou essa relação que você cultiva com aquilo que você entende que sobrepõe a vida humana. Logo, a espiritualidade ela não está fixa a movimentos organizacionais, institucionais. A religiosidade ela está muito mais interligada com as instituições religiosas. Independente de quais sejam essas instituições religiosas ou instituições que trabalham com o sagrado, elas acabam, de certa forma, organizando uma pauta. Por exemplo, nós que somos parte dessa espiritualidade cristã, nós temos os movimentos litúrgicos, que é aquela racionalidade da espiritualidade. Então, a religiosidade, na verdade, ela está dentro do campo da organização estética do sagrado a partir de uma determinada religião, por exemplo. E quando, no meu dia a dia e ao longo dos anos, quando a gente vai tratando as pessoas com câncer, que você percebe é que, eu não digo todos, né? Mas uma grande parte das pessoas, quando recebe o diagnóstico, elas se apegam muito nessa questão de Deus, na religião, cada um se volta para sua religião, ou alguns mudam de religião. Então, para a gente explorar um pouco a respeito dessa espiritualidade e da importância que ela tem no tratamento do câncer, eu queria, antes da gente continuar e falar um pouco do benefício da espiritualidade de maneira geral, que o senhor falasse como que o senhor observa essa situação das pessoas terem uma fé exacerbada ou exercer a sua fé em Deus, ou se é uma pessoa que tem que usa dessa espiritualidade para se beneficiar no tratamento do câncer, porque na prática o que a gente vê é que isso, não digo assim, que eu costumo dizer, reverendo, que Deus não faz milagre por atacado. Costumo dizer, Pai não faz milagre por atacado, porque você precisa fazer a sua parte, você tem que tratar, não é isso que eu estou falando. Mas na prática a gente percebe que as pessoas que se apegam mais à religião e as pessoas que têm mais fé, eu tenho vários casos de sobrevida muito alta. Eu tive inclusive uma recente que era muito, muito religiosa e que ela chegou para mim com tumor metastático há 5 para 6 anos, e ela sobreviveu muito, muito mesmo. Ela tinha grandes massas no abdômen e tudo mais. Ela tinha uma capacidade de resiliência muito grande. Isso me impressionou. Talvez não, tenho certeza que estava muito ligado. Então, dito isso, como que o senhor enxerga esse tipo de relação? Eu penso que é importante considerar duas questões básicas dentro do campo de ciências da religião, especificamente de um exercício da teologia cristã. Então, nós acreditamos, ou de modo geral, a espiritualidade cristã
acredita que Deus age de duas formas. Deus age de maneira mediada e imediata. Ou seja, a maneira imediata é quando Deus ele promove uma manifestação da sua graça, da sua glória e cura uma pessoa. Ou seja, a espiritualidade cristã acredita na existência de um Deus que permite que as pessoas experimentem uma cura do seu corpo ou uma cura da sua alma, sem a utilização da inteligência humana, sem a utilização dos efeitos dos remédios e assim por diante. Se é um milagre, essa é uma ação muito rara. Deus pode fazer, ele tem toda a capacidade de fazer, mas isso é muito raro. Por isso se torna um milagre, porque é um evento extraordinário, Exatamente. foge da lógica comum. Só que Deus também age de maneira mediada, utilizando meios, a inteligência de um médico, os efeitos dos medicamentos, uma estrutura Exatamente. adequada para que as pessoas possam atingir o que? A possibilidade da resposta do que ela busca. Mas, ao mesmo tempo, essa espiritualidade, ela serve para criar no sujeito ou na pessoa que a tem uma sensação de segurança, de descanso, de encontro, de conforto. E quando emocionalmente ela consegue ter essa sensação de significado, isso propicia a ela uma força maior e o próprio corpo vai respondendo a esses processos. O que nós não podemos afirmar categoricamente é que o exercício dessa espiritualidade vai propiciar de imediato a cura de uma Sim. pessoa. Na verdade, a pessoa pode ser curada da doença e na doença. Ser curada na doença é experimentar essa sensação de consolo. Deus está comigo, conduzindo a minha vida, dando-me esperança, dando-me a capacidade de compreender que a vida ela é um instrumento pedagógico. Então, eu posso entender que o sofrimento também constitui a minha relação com Deus, a relação que eu tenho com a própria sociedade. Eu acho fascinante o Drauzio Varela, quando ele escreve um livro Por um Fio. E o Drauzio Varela não tem a espiritualidade cristã. Na verdade, ele afirma não ter nenhuma espiritualidade nesse Exato. sentido. Só que ele fala sobre casos de pessoas que receberam o diagnóstico e a disposição emocional dessas pessoas foi determinante no modo como elas lidaram com a doença e no modo como elas viveram um pouco mais. O que eu posso afirmar categoricamente é que a espiritualidade ela gera no sujeito essa disposição, porque nele habita a fé, essa confiança inabalável, essa sensação de que a vida faz sentido. Quando você não se guia por uma espiritualidade, quando a sua vida ela é marcada só pelas condições materiais, econômicas, ou quando o materialismo define a sua própria identidade, você imagina que tudo se finaliza naquele exato momento e naquela circunstância. E você não consegue perceber que aquela circunstância, ela também é um instrumento pedagógico, tanto para a alma humana, quanto para qualquer outra pessoa, e até mesmo para que as pessoas percebam que uma pessoa que tem espiritualidade não está fixa apenas em questões físicas e transitórias, mas que a fé transcende os elementos mais básicos da vida, transcende comer, beber e vestir. Com isso, não estou dizendo que essas questões não sejam importantes, comer, vestir, beber, trabalhar, ter uma boa casa, ter uma boa alimentação, ter um bom carro, mas eu estou dizendo que a espiritualidade nos conduz a uma experiência mais profunda de vida. Sim, talvez seja complementar a isso, né? E eu penso que complementa, falando, usando a palavra mesmo, complementa diretamente o tratamento. E eu acho que não tenho nada mais a falar, porque o senhor foi muito claro a respeito das ações de Deus e da maneira como se influencia eventualmente na sobrevida, e a gente costuma ver isso. Se você não tiver fé, você não tem muita explicação sobre isso quando a gente vê na prática, né? Mas isso é um fenômeno que a gente vê, eu pessoalmente vejo há muitos anos, porque eu faço isso há mais de 25 anos. Eu trato as pessoas e eu tratei por muito tempo, reverendo, as pessoas quando está assim, cuidados paliativos, o que se chama pela sociedade de pacientes terminais. E a gente percebe que quando as pessoas estão nessa situação de vida, e é uma situação de fragilidade extrema, as pessoas querem eventualmente ter paz com a família. Isso eu vi por em várias ocasiões. E acima de tudo, as pessoas falam muito. Eu tive vários casos onde presenciei as pessoas falando sobre a presença de Deus. E mais recentemente, só para a gente falar um pouquinho a respeito disso, né? Nós tivemos a situação do Covid. E o Covid, ele popularizou, digamos assim, o que nós, os oncologistas, nós já vivíamos há muito tempo. Porque começou a ter aquela situação de vivenciar a morte
de maneira muito mais rotineira todos os outros médicos. Então a gente escutou falar muito em pessoas entrando em contato com os familiares por telefone, WhatsApp para se despedir antes de ser entubado. Eu tenho N casos assim. E uma coisa muito interessante que depois que como a gente consulta as pessoas em consultório, não sei se na igreja vocês tiveram acesso a isso, eu sempre pergunto como foi, o que você sentiu, quanto tempo você ficou. E eu vou dizer uma coisa: invariavelmente, todos os relatos que eu tive, todos os relatos que eu tive foi de que eu estava muito ruim, mas eu voltei quando eu senti a presença de Deus, de N maneiras, desde luz até a presença de algum ente que se foi do lado. Em alguns casos que a gente. E as pessoas contam de uma maneira que você não tem muito do que duvidar, porque as pessoas contam de uma maneira enfática. Isso no consultório virou uma rotina depois do Covid, né? Mas a gente vivia isso há muito tempo antes. Então nós temos essa situação de, se a gente for deixar de lado a parte religiosa do inexplicável nessa situação, e nós temos sim o aumento da sobrevida, que é uma coisa palpável na nossa vida, quando as pessoas são muito mais espiritualizadas. E para a gente dar um pouquinho mais de andamento, nós já falamos um pouco dos benefícios da espiritualidade. Eu acho que é inegável, mas se o senhor quiser completar alguma coisa ainda que não foi falado, por favor, fique à vontade. E eu penso que, além dessas questões, só para complementar o que você está dizendo, eu julgo importante entender que essa espiritualidade, ela precisa ser vivida de maneira leve, ou seja, normalmente quando nós pensamos sobre espiritualidade, nós estamos direcionando o nosso olhar em determinados momentos da história para aquele período monástico, quando as pessoas elas se separavam da realidade e conjugavam uma vida sob os critérios de uma peregrinação. Acredito que peregrinações são importantes, compõem a espiritualidade de outras práticas e assim por diante. Mas eu gostaria que nós pensássemos um pouco nessa espiritualidade como uma experiência que promove uma sensação de leveza, de significado e de sentido. E por quê? Quando você faz a leitura, por exemplo, do livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, ele vai afirmar que todos os seres humanos, independentemente de sua cultura, do seu tempo, da sua idade, necessita ter um significado, um sentido. E quando essa pessoa encontra esse sentido, ela experimenta uma sensação de pertencimento. Me parece que a espiritualidade, ela dá essa sensação de que o pertencimento humano não se insere ou não se inscreve apenas naquilo que é tangível, naquilo que é visível, naquilo que matematicamente eu posso explicar. Ou seja, a comunhão com Deus tem traços de uma racionalidade, mas nós estamos lidando com alguém que transcende a racionalidade. Ou seja, Deus tem uma natureza suprarracional. É por isso que no campo de ciências da religião e do exercício da teologia, nós afirmamos que Deus é incompreensível. Eu não consigo pegar Deus e colocá-lo dentro de uma caixa de fósforo, ou pegar Deus e dissecá-lo, tentando de alguma forma fazer uma explicação pontual de quem ele é. Isso não é irracionalidade. Isso, na verdade, é suprarracionalidade. Existem alguns elementos na natureza do ser de Deus que transcende, que excede a nossa compreensão. Mas Deus é tão bondoso, ou ele demonstra a sua generosidade de maneira tão linda, que ele permite que eu tenha gestos da sua existência e ele me dá condições racionais de percebê-lo, de senti-lo e assim de cultivar uma vida com ele. Acho que isso é importante enfatizar também. E para dar seguimento um pouco, a gente já, acho que foi na nossa segunda conversa aqui, na resposta que eu perguntei, nós falamos a respeito sobre que existiam já algumas espiritualidades. O senhor falou a respeito disso. E e aí a pergunta é: quais as marcas ou características centrais da espiritualidade cristã, que eu acho que é o que nós exercemos no nosso dia a dia, né? Eu acho que essa pergunta é importante porque nos permite, de alguma forma, compreender que se espiritualidade são os movimentos da alma, e se cada ser humano, cada grupo social se constituem com espiritualidades, eu poderia falar de uma espiritualidade budista, de uma espiritualidade espírita, de uma espiritualidade católica, de uma espiritualidade protestante, de uma espiritualidade, uma variedade delas.
Mas, pontualmente, nós estamos fazendo uma análise da espiritualidade cristã, que acredita em algumas verdades que, para um cristão, são absolutas. Então, nós podemos afirmar que essa espiritualidade cristã, ela tem uma natureza trinitária, porque acredita-se, ou os cristãos acreditam, isto é, nós acreditamos na existência de um Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E qual que é a importância de compreender essa espiritualidade trinitária? Está no fato de que em Deus há uma relação de comunhão. Se há Pai, Filho e Espírito Santo, então você tem uma espécie de relação intratrinitária, uma comunhão perfeita entre as pessoas da Trindade. Essa comunhão perfeita é o modelo pelo qual nós inspiramos a nossa vida. Nós precisamos cultivar uma espiritualidade que tenha comunhão com as pessoas, consigo mesmo, com a natureza, com a arte, com todos os construtos que nós fabricamos ao longo da nossa jornada. A espiritualidade cristã, ela não se aliena, pelo contrário, ela tenta de todos os modos produzir uma realidade melhor para toda a sociedade. Quando um cristão compreende a natureza da sua espiritualidade, ele começa a perceber que a sua função como gari, como médico, como açougueiro, como pedreiro, tem significado. Suas vocações não são vocações meramente transitórias, por mais que elas façam parte da transitoriedade, mas são vocações que modificam, que estruturam e que organizam a própria realidade. Depois é uma espiritualidade cristocêntrica, porque a espiritualidade cristã acredita nessa relação e nessa comunhão com aquele que veio a este mundo. Especificamente, cristãos comemoram, nesse período agora, o período do Natal, o nascimento de uma pessoa, a encarnação do Verbo. E quando você começa a olhar para a vida de Jesus Cristo, a espiritualidade que ele viveu foi dialógica, vivencial, tendo contato com vilarejos, com mulheres, com samaritanos. Logo, é uma espiritualidade que se interpõe na vida humana, ou seja, que cria vínculos afetivos. E eu acho que um outro elemento importante, dentre vários, a espiritualidade cristã, ela tem um conteúdo formal. E esse conteúdo formal é o que nós chamamos de as Escrituras Sagradas. Nós acreditamos que no processo revelacional, Deus permitiu que a humanidade pudesse ter acesso a um livro. E este livro se transforma no elemento formal, no conteúdo formal. É por isso, então, que há uma questão que é muito importante que alguns não compreendem. Existem pressupostos. Então, o primeiro pressuposto é a existência de Deus. O segundo pressuposto é de que Deus se faz carne na pessoa do Filho. O terceiro pressuposto é de que se Deus permite que haja um conteúdo formal, para que a fé não ficasse também esotérica, porque às vezes nós também estamos vivendo um período de uma espiritualidade customizada. E essa espiritualidade customizada ela é perigosa. Por quê? Porque você cria uma espiritualidade ao seu bel prazer. E a espiritualidade, ela precisa se conjugar também com compromissos, com responsabilidades, com equilíbrios, com elementos que são significativos para a vida da sociedade. Basicamente, o que nós estamos falando é talvez não procurar, sim, procurar Deus em todo momento, mas talvez tentar exercer a sua religião e a sua espiritualidade no dia a dia. E não quando você tiver com algum grande problema e etc. Mas lógico que a gente tem que considerar que sempre é tempo de procurar Deus. Mas o ideal seria isso, né? Talvez seja isso que o senhor acabou de dizer, né? Eu acredito que sim. O ideal seria que nós demonstrássemos essa espiritualidade na nossa rotina. É óbvio que em determinados momentos, muitas pessoas vão procurar, e até nós mesmos, vamos Sim, procurar a Deus nos verdade. momentos difíceis da vida. Refeição. Mas o ideal é uma espiritualidade que se conjuga no dia a dia. Sim. Eu começo a ver a Deus Com- não nos grandes movimentos, nos grandes eventos. Eu vejo Deus nas coisas simples da vida. O crescimento dos meus filhos, o Exatamente. fato de que eu posso, por exemplo, sentir o sabor das coisas. Na semana passada, eu conversava um pouco com uma comunidade que eu sou líder religioso. Como é que nós sabemos que Deus é generoso? Quais são os sinais da generosidade de Deus, por exemplo? Um dos sinais da generosidade de Deus é a habilidade que nós temos de sentir sabores. Deus poderia ter feito todas as coisas, e como as fez, sem dar sabor às coisas. Mas você consegue ver a bondade e a generosidade de Deus quando você tem a possibilidade de sentir sabores, as cores, uma variedade de cores, as múltiplas inteligências, a estética. Nós estamos num ambiente confortável, num ambiente que foi pensado. Tudo isso aqui é fruto da generosidade de Deus que permitiu que o ser humano tivesse a inteligência e aplicava, ou inteligência aplicada no campo da arquitetura. Então, existem sinais da generosidade de Deus e eles precisam ser vistos. Eu estou dizendo pontualmente
é que em determinados momentos, vivendo numa sociedade líquida, pós-moderna, numa sociedade onde as pessoas estão muito mais em busca de um prazer ou de uma espécie de narcisismo, que nós também podemos criar, infelizmente, uma espiritualidade narcisista, uma espiritualidade que se vincula só à pessoa, esquecendo-se do outro. A espiritualidade cristã, ela se vincula à totalidade da vida. Talvez seja o principal ensinamento de tantos que Jesus deixou, né? Talvez seja o principal ensinamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Que eu acho que isso é a essência do que o cristão, pelo menos, tem que viver. Quando o Verbo se fez carne, Jesus em especial, ele vivenciou, e ele, quando andou sobre a terra, ele vivenciou o sofrimento humano, e ele andou junto com pessoas que tinham doenças, em especial lepra naquela época, né, que era uma coisa que afastava as pessoas do convívio, e a todo momento Jesus acolheu essas pessoas e eventualmente curou muitas pessoas. Então, eu queria explorar um pouco isso, como a espiritualidade cristã analisa, então, a situação do sofrimento humano, e até buscando a visão do que Jesus deixou de ensinamento para a gente, né? Nossa, nós estamos lidando com outro tema que é absolutamente complexo, que é falar um pouco sobre o sofrimento. E por que eu digo que é complexo? Porque nós vivemos numa sociedade muito triunfalista. E viver numa sociedade triunfalista é compreender que as pessoas não querem sentir dor, medo, insegurança, porque essas experiências emocionais ou essas sensações trazem, de certa forma, um incômodo. Logo, nós imaginamos que o sofrimento não pode pertencer à espiritualidade cristã, porque todos nós fomos criados para a felicidade, para o sucesso, para o triunfalismo. Mas na medida que você faz uma avaliação da história da humanidade, desde o momento em que o homem perdeu conexão com Deus, ele passou a sentir os efeitos dessa perda da conexão com o próprio Deus, com a própria divindade. Ele carrega em si a imagem de Deus, que é a semente da religião, mas agora, por conta dos efeitos da alienação, dessa separação, ele não consegue conjugar uma relação de intimidade. E é por isso que Jesus Cristo veio a este mundo, propicia a transformação do mundo por meio da sua obra vicária. Mas me parece que é muito importante considerar que o sofrimento, ele é um dos instrumentos que existe na vida. A espiritualidade cristã vai te fazer, então, lidar com o sofrimento, compreendendo que ele também é uma das faces pedagógicas do Criador. E isto, mais uma vez, desconstrói a nossa imagem do Criador, porque normalmente nós imaginamos que o Criador ele é muito semelhante a um Papai Noel, Bondoso. e esse Criador absolutamente bondoso, ele não vai permitir que as pessoas experimentem uma sensação de dor, de sofrimento e assim por diante. Não que Deus tenha prazer nessas coisas, porque Deus é absolutamente perfeito, mas ele permite que os seres humanos vivenciem as mesmas dores que o próprio Filho viveu. Na medida que você olha para Jesus Cristo, imagine, aquele que era suprarracional, atemporal, ele se encarna, ele se limita. Então ele experimenta sofrimento numa variedade de graus possíveis. Me parece então que a espiritualidade cristã nos permite amadurecer. Amadurecer por quê? Porque ela nos conjuga ou nos convida a conjugar uma vida consciente da dor. A dor está presente. Eu dei aula durante bom tempo, por exemplo, para Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. E eu percebo que os nossos filhos e filhas, eles não estão sendo treinados para sentir o calor do sol, eles não são treinados para sentir que a vida dói. E se eles não são treinados para sentir que a vida dói, eles não vão conseguir sobreviver numa sociedade que é impessoal, que é indiferente. Eu não quero de maneira nenhuma afirmar que o meu tempo é melhor do que o tempo presente. Acho que algumas coisas são importantes, foram importantes no tempo que vivi, quando era adolescente, mas é muito significativo entender que essa geração facilmente ela atingiu coisas que tanto você quanto eu tivemos que fazer uma trajetória. O sofrimento faz parte da peregrinação, mas quando você não permite que o sujeito caminhe e pise em pequenas pedras e sinta a dor do pé sobre uma pedra, você não o treina para a vida. Então, facilmente ele ganha as coisas e muito facilmente ele vai perder todas as coisas, porque ele não sentiu o peso do suor, ele nunca sentiu, por exemplo, o cheirinho dele depois de um dia de cansado de trabalho. Só para prolongar isso,
Eu vivi numa região chamada Vilipê, Luz da Iara, Jardim Tropical, nessa região toda. Eu me lembro como se fosse hoje. Durante todo o meu ensino médio, eu não tive a possibilidade de ir de moto, de carro, de bicicleta. Nós íamos a pé até a escola. Houve uma época que eu morava na Vilipê e ia para o Daniel, a escola Daniel Martins de Moura. Estudei na Lucas Pacheco de Camargo, no EMOP, no Daniel e no Dutra. Mas o que acontece? Eu sei o peso de uma jornada de 20 minutos a pé, enfrentando um sol de 11h30. Eu tenho 2 filhos. Uma filha agora está em São Paulo, acabou passando uma 15 em Direito e está em Relações Internacionais esperando a resposta. Eles nunca foram a pé à escola. Então, me parece que nós precisamos mostrar para eles que eles estão saboreando dos benefícios das conquistas que os seus pais lutaram. E, portanto, precisamos criar para essa nova geração uma consciência de gratidão, porque eles não sabem o que é o peso da dor. Eu não estou negando o carro para que eles estejam indo, mas eu estou dizendo, eles precisam compreender que aquilo é o resultado de uma construção histórica. Eles estão saboreando e se beneficiando de um suor marcado. Então, a função mínima deles é estudar mais, é se dedicar mais, é se entregar mais. Como professor, eu tenho notado que há uma geração que não estuda. Hoje eu dou aula, ou já dei aula em algumas escolas, ares condicionados, carteiras muito boas, lousas digitais, uma variedade de benefícios que eu não nego a importância deles, mas eu vejo e percebo que essa geração não consegue perceber que isso é uma construção, é um resultado. Então, me parece que a espiritualidade cristã nos permite compreender que o sofrimento não envolve apenas o sofrimento de uma pessoa que está com câncer e que deve ser tratada com amor, com dignidade, com sensibilidade, mas esse sofrimento envolve a própria existência. Provavelmente você gostaria de ter viajado mais, de ter vivido mais, mas você lutou para que você pudesse construir o que tem hoje, você pagou o preço, você acabou abrindo mão de algumas coisas que normalmente outros não abriram. Então, essa espiritualidade cristã, ela tem um efeito, ou deveria ter um efeito, de amadurecer a nossa experiência para a dor e para o sofrimento. Eu vivi, a minha experiência de vida foi semelhante à que o senhor acabou de dizer. Eu também estudei em escola pública, eu também andei muito a pé. Eu fui comprar meu primeiro carro com quase 30 anos e vivemos essa vida de ter que lutar pelas coisas. Eu penso que é muito fácil para a gente, como pai, muito fácil. Tenho discutido, conversado muito isso com a minha esposa. Quando você tem que corrigir seu filho, esses dias para trás, passei por uma experiência dessa. É muito fácil você passar a mão na cabeça, cobrir os erros e muito bem. Isso é a facilidade para você. Mas o que você tá proporcionando para o seu filho nessa pseudo experiência agradável é uma situação de vida que vai ser muito complicada no futuro, porque ele não, se quando a vida for de fato fazer alguma aprovação grande, ele não vai ser resiliente o suficiente para conseguir passar por aquilo. E isso eu acho um grande problema na geração atual. Portanto, eu penso que é muito mais fácil, obviamente, a gente passar a mão na cabeça dos nossos filhos. Nosso coração dói, pelo menos o meu dói muito quando eu tenho que tomar alguma atitude um pouco mais radical com os meus filhos de repreensão, mas isso faz parte. Isso faz parte do amor aos filhos, eu penso assim. E sim, eu acho que a gente evoluiu enquanto humanidade de maneira geral. A gente não passou pelo que os nossos avós passaram. Meu pai costuma dizer isso muito para os meus filhos. A gente vai subindo degraus, a nossa família em especial foi subindo degrau. Meu pai até os 20 anos era carpia café, era colônia de fazenda. No século passado, acho que no estado de São Paulo, onde a gente vivia, quando teve a alforria dos escravizados, os italianos vieram para trabalhar na lavoura e assim foi a vida da minha família. Eu sou o primeiro médico e depois veio outras pessoas. Então, aquelas pessoas, eu já não vivi mais o que meu avô viveu, o que meu pai viveu e provavelmente meus filhos não estão vivendo com mais facilidade, mas a gente não pode esquecer a nossa essência e a gente não pode esquecer nunca. E o amor também é você ensinar o que é certo e cobrar, mesmo doendo muito no nosso coração, penso eu, porque dói. É muito mais fácil você baixar a cabeça, mas pô, no futuro você vai estar criando, obviamente, um ser humano que não vai ser tão forte quando chegar no momento da dor, né? Então eu penso Sim. de maneira muito semelhante. É, a
Nós somos de ramos diferentes da fé em Cristo. Eu sou católico, o senhor é, é da Igreja Presbiteriana. Eu tenho muita admiração pela Igreja Presbiteriana. Vivo o nosso querido amigo João Bosco, que é meu sensei de karatê há muitos anos. É um amigo do coração mesmo. Acho ele uma pessoa muito boa e dedicada ao karatê, um homem de família. E eu tenho a minha fé e eu exerço a minha oração dentro do catolicismo. Obviamente, a vida toda rezei o terço, continuo assim. Então, isso é uma escolha de vida e escolha da minha religião. Mas eu queria falar um pouco do papel, qual o papel da oração e da contemplação do silêncio para a espiritualidade. Existe um livro, Reverendo Emerson, que chama Minimalismo Digital. Nesse livro Minimalismo Digital, ele fala muito, ele fala acho que 1 ou 2 capítulos a respeito da contemplação do silêncio. Numa das ocasiões ele fala que quando o George Washington estava vivendo aquela situação da independência dos Estados Unidos, ele se recolhia a determinado lugar nos Estados Unidos, que ele tinha numa casa de campo que os presidentes ficavam, e ele ficava muito tempo em silêncio. Isso ajudava muito ele a pensar e a contemplar o que ele tem, o que tinha no interior dele mesmo, e eventualmente colocar as ideias em ordem e às vezes até fazer até uma comunhão maior com Deus. E nós, na vida moderna, nós não temos isso, né? Eu penso que a nossa geração, a minha e a sua, ainda tem. Mas a dos nossos filhos, eu não sei qual a idade do seu, eu tenho filho na faixa dos 20 anos, a dos nossos filhos perdeu um pouco isso. Porque eles vivem conectados o tempo todo. E quando eles não estão com o celular, com os amigos, eles estão no videogame, então eles estão sempre. Essa situação de você ficar isolado, em silêncio ou só, essa nova geração se perdeu. Tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim, e eu chamo muito isso a atenção do meu filho. Então, queria que a gente falasse um pouco a respeito disso. Na medida que nós olhamos para o comportamento de Jesus Cristo, nós encontramos, aliás, não apenas Jesus Cristo. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai encontrar diversas passagens bíblicas ou diversas experiências de pessoas que temiam a Deus, que cultivavam espiritualidade, dialogando, conversando com Deus. Quando nós tomamos como exemplo a Jesus Cristo, nós encontramos também Cristo separando determinados momentos da sua vida e cultivando essa relação de diálogo, de comunhão com o próprio Deus. De tal modo que ele chama os seus discípulos, mas os discípulos não conseguem compreender a natureza deste caminho. Então, me parece que a prática da oração é, sem sombra de dúvidas, muito importante para o nosso crescimento como pessoas e para a nossa espiritualidade. Na espiritualidade protestante ou na espiritualidade reformada, que faço parte, nós compreendemos que a oração é um meio de graça. O que é um meio de graça? Um caminho gracioso que Deus deixou para que a humanidade, ou para que as pessoas que o amam, pudessem cultivar uma relação de aproximação, de intimidade, de vínculo. Na maioria das vezes, as pessoas imaginam que as orações servem para mudar a vontade de Deus, ou alguns ainda perguntam, se Deus conhece todas as coisas, por que eu preciso orar? É porque talvez essas pessoas ainda não compreenderam qual seja o papel da oração. O papel da oração, ele tem como premissa básica cultivar comunhão com Deus. Logo depois, demonstrar a minha dependência, a minha confiança. Na medida que eu cultivo comunhão com Deus, abro meu coração, eu estou demonstrando ao próprio Deus que estou ali com Ele e eu cultivo essa íntima relação com Deus. Se oração é o cultivo de uma íntima comunhão com Deus, onde eu demonstro dependência e, ao mesmo tempo, humildade, isso traz benefícios para a minha vida. Uma outra questão que você toca perfeitamente, quando nós falamos um pouco sobre a velocidade das coisas. Dentro da filosofia, há uma corrente que nós denominamos como presentismo. O que é o presentismo? É uma corrente filosófica que afirma que você deve viver o agora, imediatamente o agora. O passado não importa, o futuro também não. Então, tudo aquilo que você pode viver, você viverá aqui e agora. Normalmente, o presentismo, então, dá uma ideia de velocidade das coisas. As pessoas são velozes, conquistas velozes. Quanto mais jovem você atinge o ideal, mais você é desejado, mais você se transforma num objeto a ser comprado. Você cria uma espécie de relação estética do desejo. O presentismo traz implicações problemáticas, que é a incapacidade de acalmar o coração. Você, por exemplo, tem noção, como profissional do campo da saúde também, que o índice de crianças
com depressão, adolescentes ansiosos. Eu fiquei assustado quando, por exemplo, você encontra crianças com 7 anos, com 5 anos, já revelando índices de inquietação, de ansiedade. Uma criança de 5 anos ou uma adolescente de 12 anos não deveriam experimentar essas sensações. E por quê? Porque eles devem viver. É óbvio que nós não vamos exigir dos nossos filhos um tipo de maturidade que eles ainda não conseguem atingir. Nós vamos treiná-los a um processo de crescimento espiritual. Todavia, esse peso dessa ansiedade está muito conectado com a incapacidade que o ser humano tem de se desconectar. Eles estão conectados frequentemente. Instagram, em uma variedade de outras comunidades virtuais ou experiências virtuais, não estão permitindo que o sujeito tenha um encontro consigo mesmo. Por isso, a contemplação e o silêncio são importantes. Nesse sentido, quando você olha para a espiritualidade católica, especificamente os mosteiros, eles tiveram um significado importante. Quando você pensa, por exemplo, nesses santos que se separavam, que cultivavam uma reflexão profunda sobre a vida. Esse silêncio ou essa espiritualidade contemplativa precisa ter conteúdo, porque se ela não tiver conteúdo, você só se concentra, mas você não pensa em alguma coisa. Quando nós falamos sobre ter tempos de solidão, tempos de contemplação, é pensar e elaborar um ócio sagrado que me faz entender a lógica de Deus para esse mundo. É me vincular-se a um transcendente, a algo que é maior e crescer como pessoa. Eu sou bem suspeito de falar isso porque a mim me traz muita paz no coração. Eu exerço isso, em que pese que às vezes as pessoas que me cercam não entendem muito, mas me traz uma paz muito grande no coração. E a gente já falou que tem maneiras de Deus agir na vida das pessoas, mas para a gente já caminhar um pouco mais, eu gostaria que o senhor falasse sobre a prática da espiritualidade. Se por si só ela vai curar as pessoas. A gente sabe que não, mas seria interessante falar um pouquinho mais a respeito disso. Eu acho importante compreender que, em determinados momentos, quando nós falamos sobre cura, de modo geral, as pessoas já estão na expectativa de uma cura física. Olha, se eu praticar a espiritualidade, eu vou ter como resposta imediata a cura física. Nós não podemos fazer essa afirmação. Só que eu preciso compreender que a espiritualidade cristã me vincula a curar outros elementos que existem, outros incômodos que estão na alma, outros ruídos que estão na alma. Então, quando eu tenho uma prática da espiritualidade como um exercício, primeira coisa, ela me faz compreender o sentido da vida, que a vida não se limita a apenas as coisas transitórias desse tempo. A segunda coisa, me permite compreender que, por mais que na universidade nós ouvimos muito que são as condições materiais e econômicas que definem a realidade, e elas não são. O ser humano não é apenas um ser físico, biológico, ele também é um ser metafísico. Então, a espiritualidade me permite ter esse encontro com a metafísica da existência de Deus. Um outro elemento, a espiritualidade me permite entender que talvez ela vai criar em mim a resiliência, a força, a esperança e a experiência profunda com o próprio Deus. E mesmo que eu tenha o diagnóstico de que não serei curado e de que a morte está próxima, eu vou lidar, pelo menos na espiritualidade cristã, seja ela católica ou protestante, aqueles que possuem essa espiritualidade, neste caso, vão lidar com a morte sabendo que na morte nós não temos a finalização do processo, Exatamente. nós temos uma transição. Então me parece que a espiritualidade cristã, ela traz diversas curas, só que eminentemente nós estamos mais voltados para a cura física e nem sempre o exercício dessa espiritualidade vai propiciar a cura Sim. física. Reverendo, para a gente já concluir, que eu queria falar um pouquinho a respeito também do que a gente tem vivido. Quando era estudante de ensino básico, a gente tinha o exercício da fé nas escolas, né? Obviamente, a gente tem escolas hoje que são escolas que são administradas por entidades religiosas, mas, de maneira geral, isso acabou sendo banido das escolas de maneira geral. Já nas instituições hospitalares, existe espaços e as pessoas pensam muito mais é comum a gente ver no Brasil, para falar de maneira bem clara, é comum a gente ver capelas em hospitais e etc. E
Só que, de maneira geral, a gente percebe que essa situação foi sendo deixada de lado. Então, é, eu gostaria que o senhor falasse por que que, e até se quiser usar o exemplo do que aconteceu no nosso país com as escolas de nível básico e etc., porque muitos espaços ainda não perceberam o valor da espiritualidade. Eu penso que alguns espaços como hospital e etc. já mantêm esse tipo de coisa, mas de maneira geral a gente vem perdendo isso e a gente está conversando aqui há quase uma hora da importância da espiritualidade para o ser humano, né? Sim. Olha, eu acho que é outro tema que levaria uma experiência vasta de diálogos e de falas. Só para dar um exemplo, quando você olha para a Universidade de Harvard, que é considerado como uma das melhores universidades do mundo, existem duas disciplinas que entraram no currículo escolar, que é espiritualidade e felicidade. Então perceba, se uma universidade como a de Harvard compreendeu que é necessário investir na espiritualidade dos acadêmicos e acadêmicas, e ao mesmo tempo ter aulas sobre felicidade a fim de que esses universitários tenham uma sensação de significado, de pertencimento, de leveza, me parece que, no mínimo, seria inspirador olhar para esse comportamento da Universidade de Harvard e tentar, de alguma forma, aplicá-lo também nas relações que nós cultivamos no nosso país. Mas pensar sobre a presença da espiritualidade na escola exigiria de todos nós uma reflexão profunda sobre espiritualidades, porque normalmente você católico, eu como protestante, nós estamos, por mais que nós sejamos distintos ou diferentes em algumas questões, a nossa espiritualidade é a espiritualidade cristã. Exatamente. Nós temos um paradigma. Só que nós deveríamos cultivar uma relação democrática da existência de considerar as outras espiritualidades. Então, de modo geral, as pessoas não estão mais entendendo que não existe só uma tonalidade da espiritualidade, existem múltiplas espiritualidades. E querendo ou não, quando você vive num país em que não se valoriza as múltiplas espiritualidades, automaticamente aqueles que detêm o poder político, eles imaginam que ao utilizar apenas a espiritualidade cristã como reflexão religiosa, você estaria de certa forma delimitando, sendo preconceituoso, não permitindo que outras espiritualidades pudessem estar presentes. Me parece que o pensamento de Habermas seria fundamental nesse exato momento. Habermas afirmava que era necessário ter uma ação comunicativa, ou seja, uma razão comunicativa. Pelo diálogo, eu consigo construir uma sociedade democrática onde cada sujeito pode exprimir ou cada sujeito pode demonstrar a sua visão de mundo. Eu acho que essa agenda deveria ser discutida sem a paixão religiosa e sem a paixão ideológica. Naturalmente, nós vivemos no Brasil e no mundo de modo geral uma luta pelas existências ideológicas, ideologias políticas, ideologias religiosas, ideologias acadêmicas. Eu acho que é por isso que pode ser uma ação ideológica ou pode ser uma reação diante daquilo que aconteceu historicamente no Ocidente. O certo é de que é possível encontrar benefícios em todas as espiritualidades. E especificamente a espiritualidade cristã, ela propicia uma conexão com o transcendente, com o sagrado, que não aliena, mas que permite que o sujeito pense, vença e assim por diante. A pergunta que nós precisamos fazer é se a espiritualidade cristã ela potencializa a esperança, uma relação de significado com o corpo, a capacidade de conviver com as múltiplas diferenças. Porque é possível encontrar algumas espiritualidades que não se vinculam. É possível encontrar alguns fenômenos religiosos, alguns fenômenos do sagrado, que não conseguem olhar para a importância do corpo, para a importância de elementos básicos. Então, acho que nós teríamos um campo vasto para continuar esse diálogo nos próximos encontros. Para a gente finalizar, eu queria. Acho que ficou ficou já explícito, né? Mas eu gostaria de falar um pouco mais, de maneira um pouco mais direta, sobre como a comunidade religiosa pode é, ajudar as pessoas que estão passando pelo tratamento do câncer, só para a gente já ir finalizando, né? Nós temos aqui, reverendo, a Igreja, eu vou só falar do projeto da Igreja Presbiteriana da Salme, que além obviamente, do apoio, espiritual, do apoio emocional que aquela comunidade dá,
as pessoas, nós desenvolvemos, e eu desenvolvi na época junto com eles, um projeto que era apoio à autoestima, né? E ao apoio físico das pessoas, que é o projeto Um Fio de Amor. E até hoje a dona Cleide, ela continua o projeto e ela entrega perucas às mulheres que perdem o cabelo, né? Então, queria só para a gente finalizar, falar um pouquinho mais sobre como as várias igrejas podem ajudar diretamente as pessoas com câncer. Olha, eu conheço o trabalho que a Igreja Presbiteriana da cidade de Salmen vem Sim, realizando. Sem sombra de dúvidas, é singular, é sensacional. As pessoas que recebem esse auxílio ficam felizes, experimentam uma sensação de segurança. De modo geral, quando você faz uma avaliação da espiritualidade cristã, católica ou protestante, os cristãos sempre evidenciaram essa busca pelo bem. Quando você pensa, por exemplo, aqui em Rondonópolis, uma variedade de ações, de práticas sociais que são feitas e realizadas por comunidades cristãs católicas e protestantes. Quando você olha para São Paulo, por exemplo, o trabalho que se faz especificamente naquele local de São Paulo onde existe um forte número de pessoas viciadas, quem faz o trabalho do dia a dia são cristãos inspirados por uma espiritualidade do mesmo. afeto, do amor. Eu estou dizendo a Cracolândia ali. Cracolândia, a Quem gente vê. especificamente faz aquele trabalho de ter acesso, de pegar aquelas pessoas em estados terríveis, normalmente são os cristãos. Normalmente são aqueles que são guiados pela confiança de que Deus quer transformar a vida humana em um instrumento. Isso você vai encontrar em toda a trajetória do cristianismo católico, do cristianismo protestante, a prática do bem. Me parece que uma das formas que a igreja pode ajudar, além de fazer as suas preces, é criar caminhos, é criar contatos, é demonstrar esse afeto ou esse afeto. Calvino, que foi um reformador do século XVI, afirmava que a diaconia são os braços de misericórdia de Deus ao mundo caído. Ou seja, os diáconos representam, o exercício diaconal representa esse afeto de um Deus que se importa, de um Deus que se relaciona. Normalmente nós falamos sobre a supremacia de Deus. Deus é transcendente. Deus está acima de todas as coisas, reinando com a sua majestade. Mas às vezes nos esquecemos de que Deus é imanente. Deus tem uma relação pessoal. Ele está presente no cotidiano. E como é que Deus está presente no cotidiano? Através da sua função, da minha função, de práticas concretas do amor. Aliás, da realização de boas obras como sinal de que Deus está em nós. Reverendo, eu agradeço imensamente. A gente já está quase uma hora conversando e não percebe. Costumo dizer muito isso nos nossos encontros aqui. Quando a gente fala do que a gente gosta e quando a gente fala de assunto interessante, a hora passa e a gente não vê. Mas para a gente finalizar, geralmente eu sempre falo às pessoas para a gente já ir fazendo as considerações finais. E no caso do senhor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final. Mas em especial, a gente falou muito. Eu acho que a nossa proposta, ela transcendeu aquilo que a gente, pelo menos aquilo que eu imaginava inicialmente, né? A gente levou um pouco do conhecimento da espiritualidade, até da palavra de Deus, de uma maneira geral, para todas as pessoas. Penso que foi o que a gente fez. Mas, para a gente finalizar, eu queria que o senhor direcionasse uma palavra, uma mensagem, uma palavra de apoio para as pessoas que estão agora passando por essa situação do câncer, que já tiveram o diagnóstico. Quando a gente tem o diagnóstico, o que a gente escuta é que o chão saiu do nosso pé. E para as pessoas que estão na luta contra o câncer nesse momento, porque eu acho muito importante, né, a gente trazer palavra de apoio, em especial a sua nesse momento. Olha, eu julgo importante, nesse exato momento da sua trajetória de vida, que talvez esteja experimentando uma sensação de dor, de medo, de insegurança, lembrar de um dos salmos mais conhecidos que nós recitamos constantemente. Nós afirmamos constantemente, aliás, algumas casas possuem até esses salmos, as Bíblias abertas ou aqueles calendários. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando o salmista no passado disse que o Senhor era o seu pastor, ele estava afirmando categoricamente que tinha uma relação pessoal com o próprio Deus. Ele poderia ter utilizado uma variedade de símbolos, de metáforas, mas ele olha para Deus como pastor, como aquele que conduz, como aquele que cuida, como aquele que protege. Mas, ao mesmo tempo, a expressão nada me faltará não é terei todas as coisas que o meu coração desejar. Porque você pode ter uma interpretação equivocada. Quando o texto bíblico diz o Senhor é meu pastor,
A expressão ali é nada me falta. Se Deus é o meu pastor, nada me falta. Eu já tenho tudo aquilo que é necessário para encontrar o significado da minha vida, a sensação de pertencimento. Eu estou seguro ou seguro. Qual é a nossa maior riqueza? A nossa maior riqueza é a nossa relação de espiritualidade com Deus. E eu espero que o Senhor possa consolar a sua vida, fortalecer a sua história e, se assim for da vontade dele, manifestar a cura em todos os sentidos, principalmente a cura física sobre a sua vida, utilizando a inteligência dos médicos, o efeito dos medicamentos, uma boa tecnologia e pesquisas científicas que são expressões da bondade de Deus ao mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Reverendo, muito obrigado. Eu agradeço imensamente o seu tempo e agradeço pelas palavras. Você é uma pessoa que tem o dom da palavra, então eu aprendi muito com o senhor hoje aqui e queria agradecer mesmo. Nós estamos levando a palavra num momento de véspera de Natal. Então, eu desejo que o senhor tenha um bom Natal em família, e que nesse ano novo que Deus possa conceder para a gente um ano de boa saúde para todo mundo, de cura e de muita esperança para quem estiver passando por isso. Muito obrigado. Amém. A gratidão é minha pelo convite, estou sempre aberto. Obrigado pelo convite, que Deus também abençoe muito a sua jornada, a sua família e todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto de compartilhar o conhecimento com a comunidade rondanopolitana, aliás, com Mato Grosso e com o mundo agora. Amém. Amém. E para você que chegou até aqui, eu agradeço muito e tenho certeza que essas palavras e esse tempo que a gente ficou conversando aqui sobre o amor a Deus, sobre espiritualidade, sobre religião, tenho certeza que tocou fundo no seu coração. Então, eu desejo um Feliz Natal em família. E a semana que vem nós estaremos juntos novamente. Nós vamos ter outro episódio especial, porque vai ser na véspera do Ano Novo. Nós vamos falar sobre medo, ansiedade, mas acima de tudo nós vamos falar sobre esperança. Então, não perca, veja as nossas chamadas na rede social, e essa nossa conversa com o reverendo Emerson, ela vai estar disponível na íntegra no nosso canal do YouTube e depois em cortes nos nossos canais do YouTube, também no Instagram. Então, muito obrigado e que Deus ilumine as nossas vidas. Até a semana que vem.